Olá, estamos hoje no nosso 7º episódio do podcast da 3D Connect, o 3D Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje no nosso 7º episódio temos a honra e o prazer de receber o presidente da Associação Comercial, Anderson Neiwert, também eleito como vereador, que assumirá o cargo no ano de 2025, e também é um empresário do setor madeireiro aqui da nossa cidade de Imbituva. Eu estou muito feliz e honrada por receber você aqui no nosso podcast, Anderson. Como eu te falei, antes de serem ligadas as câmeras, todas as pessoas que eu convido para estarem aqui comigo, elas têm valores e princípios que conversam com os da 3D Connect. Como eu havia te falado, nossos valores são Deus, família e propósito no trabalho. Então eu fico muito feliz e honrada por receber o Anderson, casado com a Cris, pai da Dani e do Enzo, e também todas essas outras funções que desempenha na nossa sociedade. Então, hoje no nosso podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da associação comercial nessa área da inovação, das tecnologias, como que a associação tem visto tudo isso, e você também como empresário e como político, como que você tem percebido essa área da tecnologia, da inovação acontecer nesses diferentes ambientes que você transita, até mesmo dentro da tua própria casa, né? Com os teus filhos, que são a futura geração aí. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como que a associação tem, né, mais voltado até um pouquinho a nossa conversa para a associação comercial, como que você tem percebido as ações que a associação comercial tem desenvolvido e olhado para essa área. Então, fica a palavra e fique à vontade para essa conversa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer participar do podcast de vocês. Principalmente trazendo aí o que a Associação Comercial vem procurando e buscando para o empresariado de Imbituva, né? A gente trabalha aí já há quase 12 anos no setor madeireiro, tem uma vasta experiência nesse setor, é sempre desafiador, a busca de tecnologia é constante, né? A gente tem que estar trilhando esse caminho porque é um caminho inevitável. Hoje a gente tem que buscar sempre tecnologias que favoreçam o nosso trabalho, que favoreçam o desempenho, tanto na parte de produção quanto de custos também. E em relação ao papel assim que a associação comercial tem desenvolvido junto às empresas, eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque eu percebo que às vezes muita gente tá lá na associação, né? Eu digo por mim, assim, e às vezes não sabe de algumas ferramentas, algumas atividades que a associação tem disponível para a pessoa, né? Pro empresário, ou mesmo para os colaboradores das empresas, nessa área assim, de tecnologia. A gente percebe que numa cidade menor como a nossa, né, Anderson, algumas coisas ainda elas engatinham se a gente comparar com cidades um pouquinho maiores, né, mesmo próximas da gente. Então, assim, o que a associação tem de serviços, de atividades para oferecer que o empresário que é conveniado e quem não é conveniado, que tenha o interesse de buscar a parceria, o convênio, né? Que benefícios que esse empresário pode vir a ter? Isso, ótima pergunta. Então a associação hoje ela tem várias ferramentas que favorecem muito ao empresário, não só o grande empresário, porque a tecnologia ela vem para todos, né? A gente trabalha ali muito na questão da certificação, do certificado digital, que hoje é necessário até mesmo para uma assinatura de documentos, né? Uhum. Você pode fazer hoje tudo à distância, por intermédio dessas certificações e dos certificados digitais. O que eu acho também muito importante e que os próprios associados podem aproveitar e muito mais também é a questão dos cursos e treinamentos que a associação oferece. Muitos deles, inclusive, gratuitos, sem custo algum, né? Treinamento para os funcionários, para o próprio empresário, traz para ele muita informação e inovação, né? Que tem que ser buscado. Hoje a gente precisa estar preparado para o mercado, né? E a associação tem muita coisa a oferecer, sendo esses benefícios
muitos, como eu já falei, gratuitos, que não vai ter custo algum para o empresário. Então, quem ainda não faz parte da associação e gostaria de estar se aprimorando, né, buscando conhecimento, é um ótimo canal. Lá a gente vai ter ferramentas muito boas para quem quer trilhar o caminho da tecnologia. E dessas pessoas, desses empresários que já usaram esses serviços, que já se beneficiaram, como você disse, dessas ferramentas, porque a gente está divulgando aqui, mas eu imagino que tem pessoas que já são mais curiosas, né, mais buscadoras, digamos assim, e já foram lá na associação, já tiveram a experiência. Que retornos vocês conseguem ver dessas iniciativas para essas empresas? Que diferença o trabalho da associação fez já na vida desses empresários e na transformação ou alguma coisa nesse sentido das empresas? Excelente. Todo mundo sai de lá com muito conhecimento, né? Então, empresas que fizeram esses trabalhos, a gente até tem parcerias com o Sebrae, né, que traz muita novidade que o Sebrae vem trazendo e que também vem aprimorando o empresário no geral. Essas pessoas que usam esses benefícios, eles conseguem muita melhoria, eles conseguem economia, muitas vezes, de tempo, custo de produção. A gente consegue visualizar isso nas pessoas e nos depoimentos posteriores a isso. A gente oferece também, para o comércio geral, principalmente os lojistas, muito treinamento para os funcionários, no quesito ali de atendimento, e isso também traz um benefício muito grande, porque todo mundo quer ser bem atendido, né? E um funcionário treinado, ele vai atender melhor, ele vai captar mais clientes, né? Então isso vai trazendo retorno, a gente vê muito retorno nesse sentido. E aí, falando ainda do papel da associação comercial, Anderson, agora diante da Câmara de Vereadores, que impacto você acha que o teu trabalho na associação traz para a vida pública, né, para a sociedade de uma forma geral e vice-versa, né? Como que você, estando diante de um cargo político, que benefícios à sociedade, né? Porque é para isso que nós colocamos vocês lá, né? Para ter benefícios para a sociedade. Que benefícios você consegue já visualizar, mesmo ainda não iniciando o trabalho, de avanços, de melhorias para as empresas, assim, vinculando um trabalho ao outro? O que você, assim, poderia já contar para a gente? Quais que são as tuas perspectivas dentro desse trabalho? Enfim, acho que seria isso, assim. Então, é um trabalho novo, né? A gente agora está assumindo uma responsabilidade perante a população. Isso que é importante dizer, né? A vida pública, a vida política, ela traz também muitas responsabilidades. E essa conjuntura entre a associação comercial e a Câmara de Vereadores, que futuramente eu vou assumir, me traz, um leva a experiência para o outro, né? A experiência de dentro da associação, começando para a vida pública, vai me dar assim vai me dar o cenário do que o empresário de Imbituva precisa. E aonde que eu vou acessar isso vai ser dentro da Câmara. Aonde que eu vou atrás de recursos para favorecer esses empresários que muitas vezes a gente escuta através da associação as dores e as reclamações deles. Então, vai me beneficiar, eu acredito, em muito, porque aí eu vou ter um feedback da onde buscar melhorias, né? E, ao contrário, dentro da Câmara também, eu vou usar a experiência da associação para levar lá a questão administrativa e a questão de associativismo, né, que muitas vezes no mundo político não se tem isso. No mundo político cada um cuida da sua caixinha e não deve ser assim. A gente tem que pensar que tem que ter união, né? E isso me traz dessa experiência dentro da associação, que é a fonte do associativismo, né? Que é onde a gente busca parcerias, né? E isso tem que ser levado à vida pública também. E isso casa muito também, Anderson, com o nosso ambiente aqui, né, que é um ambiente de inovação. Eu acho que é importante eu frisar, né, nessa nossa conversa,
que uma busca incessante que eu tinha, tanto por fazer com que Imbituva tivesse um hub de inovação credenciado ao Separtec, que é o Departamento de Parques Tecnológicos do Paraná. Então, isso tem a ver com incentivo governamental. E esse incentivo, ele pede muito que as cidades elas tenham ecossistemas onde funcione o associativismo, né, entre as instituições, entre o poder público, as empresas. Então, assim, eu me sinto muito motivada a ter a participação da 3D Connect dentro de projetos do governo do estado do Paraná, para que a gente consiga trazer para a nossa cidade tecnologias, incentivos que às vezes os empresários nem imaginam que tenham esses benefícios, né? E se abrir para isso também dentro tanto de atividades da associação comercial, quanto de atividades, né, a gente tem um termo de cooperação e parceria que a associação comercial tem com a 3D Connect, onde a gente busca um ambiente de colaboração e parceria, né, como você disse, e também uma parceria e uma busca com o poder público, né? Então, o que se tem visto em vários estudos, Curitiba é uma cidade que tem muito esse modelo de ecossistema de inovação. Existem, inclusive, hubs de inovação como esse aqui, que são públicos, né? São da prefeitura e que os empresários podem usar e se beneficiar. E eu vejo aqui o ambiente da 3D Connect como um lugar para que essas parcerias, essas inovações, essas colaborações, elas aconteçam junto com a associação comercial e junto com o poder público. Então, tô frisando bem isso, assim, porque é isso que faz um hub de inovação acontecer. E por que a palavra inovação, né? Porque não é algo extraordinário, não é inventar uma coisa fora da caixa, não é inventar a roda, como se diz. Inovação é a gente trazer soluções simples para problemas e dores do dia a dia, mas que sejam ações que beneficiem a todos, né? Então, a sociedade como um todo. Então, eu vejo assim o teu propósito de trabalho, que é um dos valores aqui da 3D, como algo muito inovador, né? Porque você casar o empreendedorismo, né, na área do setor madeireiro que você tem, com um cargo de presidência da associação comercial e o cargo político. Então, assim, eu te parabenizo, né, diante de todos, assim, pela coragem de trabalhar diante de todas essas frentes. E assim, a gente sabe que é um trabalho bem desafiador, né, Anderson? Que exige um pensamento, uma cabeça muito aberta para que tudo isso aconteça e que a engrenagem flua, né? Então, assim, diante de tudo isso, claro que nem tudo são flores. Então, eu gostaria, assim, que você colocasse para nós, assim, de repente, quais que são os desafios, não pensando, né, porque desafios faz parte né, da vida como um todo, mas quais que são os principais desafios que você observa diante, né, se é a resistência dos empresários diante das ações que a associação tem, ou se é a falta de algumas atualizações de leis do município que precisam ser mexidas. Qual que é o desafio assim maior que você vê dentro de tudo isso que a gente falou para que realmente a tecnologia e a inovação aconteçam no município de Imbituva? Então, quando a gente pensa mais diretamente na questão de inovação, eu imagino que quebrar a resistência do próprio empresário a esse tipo de novidade é um desafio. Tem muita gente que acostumou a trabalhar daquele sistema mais antigo e aí aquilo para ele está ok. Porém, ele está deixando de produzir, está deixando de ganhar, está deixando de desenvolver por detalhes, né? Por às vezes
ter um pouco mais de coragem de dar um passo à frente na questão inovação, quando a gente fala basicamente inovação. Claro que também precisa dos incentivos externos, né? A questão de leis, como você falou, é interessante. Em Bituva tem muito que ser melhorado, né? A gente, como está engatinhando nesse setor agora, visando a questão política, mas já conhecendo um pouco do que tem de leis, existe muita coisa para melhorar, né? Isso é um trabalho incessante. Desafiador e ele não se estabiliza nunca, porque conforme as mudanças vêm, as leis precisam acompanhar essas mudanças. Então, ele evolui sempre vai estar evoluindo, né? E não se pode parar no tempo, né? A gente tem que estar também evoluindo dentro disso para poder dar aos empresários que querem inovar, empreender em Bituva, oportunidade para eles. A gente nota aqui, e é uma coisa meio histórica de Bituva, a dificuldade hoje, né, muitas vezes, em se abrir um negócio, né? Existe muita burocracia nessa abertura de negócio. A associação comercial, recentemente, até conseguiu, ainda não foi implantado, mas a sala do empreendedor, que quase todos os municípios têm, em Bituva não tinha. Então foi uma luta incessante, está praticamente finalizada essa questão, faltam alguns detalhes lá. Por quê? Para dar esse incentivo, né, e suporte ao novo empresário que queira, tanto em Bituvense ou de fora, que queira vir a Bituva empreender. Quebrar essa resistência do primeiro passo do empresário, né? E isso foi uma das coisas que a gente conseguiu através da associação. Eu, pessoalmente, como agora futuro vereador, né, estou muito empenhado nisso, em trazer para Imbituva novidades, né, e trazer oportunidades. Eu sempre falo que gostaria de ver os meus filhos estudando e trabalhando em Imbituva, né? Hoje, ano que vem, minha filha vai começar a estudar em Ponta Grossa, porque aqui a gente não tem essa oportunidade. É uma coisa que eu busco e com certeza vou atrás, né? Hoje, inclusive, à tarde, tem uma reunião com o pessoal de Carapuavas sobre alguns cursos universitários que a gente quer fazer uma parceria com a associação. Que bacana. Então, a gente está buscando isso, para que os nossos filhos nasçam, cresçam e tenham a sua subsistência aqui dentro do município, né? Não precisa exportar eles para outros municípios, né? Para poder passar por essa etapa aí, que seria uma formação. Então, isso... isso uma promessa quase para mim mesmo política, que eu vou correr atrás disso ao máximo, né, para a gente poder desenvolver a questão também de ensino. Desafios a gente vai ter sempre, como você disse, né? A vida da gente é um eterno desafio. A gente só precisa encarar isso da forma certa, não pode encarar como um desafio que você não consiga superar. Né? A gente às vezes tem que dar voltas para poder chegar no objetivo, então não pode se desistir. As funções que eu hoje exerço, né, até agora há pouco tempo eu deixei de exercer a função de presidente do Conselho de Segurança pela questão política, que aí não pode participar, mas eu fiquei 6 anos também no Conselho de Segurança. Tudo isso me trouxe muita bagagem, né? Na questão de segurança é uma coisa que a gente também precisa ver que em Bituva tem que melhorar algumas coisas, né? E isso a bagagem que me trouxe foi de estar dentro desses conselhos, dentro da associação, dentro dessas instituições, exatamente, das instituições que me proporcionam ter esse conhecimento, né? Conciliar a vida pessoal com o trabalho e agora mais a questão política vai ser um desafio também, com certeza, porque acaba que o tempo da gente fica um pouco escasso, né? Então a gente precisa estar dosando isso, né, da maneira mais certa possível para que todas as funções sejam exercidas da melhor forma possível, né? E é interessante isso tudo que você fala, principalmente a parte, né, da tua preocupação com as futuras gerações, né, com os teus filhos, porque isso é já que acontece, né? A gente pisca e eles crescem. Exatamente. E realmente, assim, eu vejo em você, eu tive o podcast anterior com a doutora Cristiane Stadler Stechinski, que ela também tem essa preocupação de trabalhar a educação tecnológica e empreendedora com os jovens. Ela já faz um trabalho com estudantes do ensino médio para que essa cultura,
essa nova geração, ela venha já pensando em criar raiz aqui mesmo, né? E fazer com que os avanços, tudo isso que a gente tem buscado agora, ele se perpetue e transforme a sociedade imbituvense, né, de uma maneira que gere mais qualidade de vida, segurança, todas essas questões que a gente busca para um bem-estar geral, né? Então, interessante que você, eu, a Cris, enfim, todas as pessoas, no final das contas, esse ecossistema ele gira dentro de um propósito em comum, que é o melhoramento do ser humano, né? E o melhoramento do ser humano nós e dos que virão depois de nós. Eu acho que isso é uma preocupação que de repente, até assim, cutucar um pouquinho todo mundo, que todos os empresários e todas as pessoas civis também deveriam ter, que a gente tem que lembrar que a gente não vai ficar aqui eternamente, né? Eu vejo muito isso, né? Acabei lembrando agora aqui, falar um pouquinho do trabalho que o Gelson desenvolveu e quantas memórias e coisas boas ele deixou, né? Tanto para os nossos filhos quanto para pessoas que trabalharam com ele, para a sociedade, né? Eu digo que assim, teve muitas placas de honra ao mérito que eu recebi do trabalho que ele fez, e muitas vezes eu nem sabia, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente, claro, trabalhar para o crescimento das empresas, usar as novas tecnologias, mas essa parte humana também deixar como legado para as outras gerações, né? E eu vejo muito isso em você também, Anderson. Então, parabenizo pela coragem e pela, né, força de vontade de trabalhar não só pela tua empresa, não só pela tua família, mas por todas as pessoas que moram aqui, que, né, você percebe a necessidade de cada um. E, assim, para nós finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, seja para os empresários, para né, as pessoas que estão nos assistindo, para os filhos, enfim, que mensagem, assim, dentro de tudo isso que a gente conversou sobre a importância da tecnologia, o que a associação traz, você como teu papel de vereador, empresário, o que no geral você tem, assim, como mensagem para resumir isso tudo, assim, né, dessa conversa que a gente teve? Que mensagem final você deixa? Bem, então, o que a gente tem a dizer? Primeira coisa, como você falou do ser humano, a gente precisa buscar mais e mais o ser humano na sua essência, né? E pensar não somente em si próprio, mas no coletivo. Aí tanto quanto os empresários, né? A gente tem uma classe empresarial em Imbituva muito atuante, muito grande, muito forte. Imbituva é uma potência, né? Precisa ser trabalhado um pouquinho mais isso, né? Nós somos um município que gera muito emprego. Hoje há defasagem de mão de obra, né? Em Imbituva falta mão de obra, tanto quanto isso mostra que os empresários são realmente pujantes, né? Eles estão trabalhando fortemente nisso, né? E, assim, me perguntaram alguns dias ali, o porquê que eu faço parte de tanta coisa? Por que eu perco, às vezes, meu tempo com isso? Eu digo que não perco meu tempo, eu mais ganho do que perco, né? Toda a experiência que eu tenho vem desses objetivos que eu tenho de trabalhar dentro dessas instituições, né? E também um recado para o pessoal aí, futura classe política que vem vindo, né? A gente precisa trabalhar muito unido, né? Imbituva precisa união, tem que crescer, tem que desenvolver, e a gente vai depender aí da nova Câmara que vem vindo, né? E as pessoas no geral aí, a gente pede que pensem um pouco mais nos outros e menos em si, que eu garanto que nós vamos ter uma geração futura muito boa, que a gente vai ter em Imbituva crescendo muito mesmo, né? Então, basicamente seria isso, né? A gente precisa ter bastante união. E eu acho que essa palavra final aí, união, é o que realmente fica em todos os setores, em todas as instituições, né? Seja união na empresa, união na família,
união na associação, união no negócio, né? União num hub de inovação. É uma palavra que deve ser assim realmente usada e que ela crie valor em todos esses ambientes. Então, eu acho que essa união da 3D, né, no sentido de se abrir para a associação, né, como parceira, como cooperada e cooperante, né, vai muito ao encontro disso, assim. Então, eu agradeço imensamente, Anderson, por você ter participado aqui conosco. Acho que é importante a divulgação do trabalho da associação, os benefícios que as pessoas podem ter diante, né, do trabalho que vocês desenvolvem lá, e que também dizer que a 3D se coloca aberta, né, a trabalhar junto e em prol de um propósito maior, que é o bem da sociedade como um todo. Muito obrigada e que venham mais conversas como essa, né, Anderson, para que a gente possa discutir assuntos tão importantes e tão relevantes para a sociedade, e que às vezes a gente não para aqui, né, uma meia hora para fazer isso, e quanta reflexão e quantas mensagens que são valiosas para o trabalho que cada um, dentro do seu papel, do seu espaço, vem desenvolvendo. Muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade, né, e a parceria que a gente vem agora desenvolvendo há pouco tempo. E eu imagino que vai ser de muito bom, vai vir de bom grado aos dois, né? Uhum. Vai ser uma boa parceria, e contem com a associação sempre. Digo também aos empresários em Imbituva que contem com a associação. A gente tem muita coisa lá que pode favorecer no dia a dia do empresariado. Muito obrigado.